Fala, meu gigante. Fala, minha gigante. Que bom que você chegou até aqui. Eu sei do fundo do meu coração que não foi por acaso. Nada na vida de quem tem um propósito é por acaso. O dono do tempo sabia exatamente o dia, a hora e o momento em que você precisaria ouvir o que vai ser dito aqui hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal O Coração Rendido. Este é seu espaço de refúgio, de fortalecimento e de renovação espiritual. Independentemente da religião, precisamos lembrar sempre do amor de Cristo por nós. E o meu desejo mais profundo é que, ao final da nossa conversa, você não apenas se sinta mais forte, mas saia daqui com a convicção renovada, com os ombros mais leves e com uma confiança restaurada naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Quero te fazer uma companhia hoje. Deixa o vídeo rodando até o final enquanto você cuida da sua rotina e vamos juntos deixar o seu dia mais leve, produtivo e cheio de bênçãos, ok? Vamos falar de cansaço físico e mental. Conversando com tantas pessoas que caminham pela luta diária, tenho me deparado com um cenário curioso e muito reflexivo. Pessoas de valor, pessoas cheias de luz e de intenções sensacionais, mas com um olhar sem vida, distantes, com os ombros caídos, parecendo que carregam um peso invisível, disfarçado, sabe? Suspiram fundo e dizem: estou cansado, estou dando um tempo na minha cabeça, meu coração, estou soltando as cordas da minha fé, me afastando da comunhão. Eu simplesmente não aguento mais. Chegar a esse nível de esgotamento a ponto de querer jogar fora uma história inteira de caminhada espiritual. Minha primeira reação é tentar entender a raiz dessa ferida. Eu olho nos olhos dessa pessoa e faço uma pergunta muito direta. O que foi que Jesus fez para você? E a resposta, de forma impressionante, é quase sempre um espelho. Elas me olham, às vezes com os olhos marejados, de uma confusão mental silenciosa, e respondem: Ele não fez nada. Jesus é amoroso, Jesus é maravilhoso, eu o amo profundamente. Mas eu só não quero mais continuar. Eu ouço isso e a minha mente entra em um estado de alerta, de pânico. Como assim? Se a fonte da sua dor não é um mestre, por que abandonar um barco? Estamos presenciando uma legião de pessoas de bom coração abandonando um refúgio seguro por absolutamente nenhum motivo ligado ao dono do refúgio. Entende isso? Estão abraçando o fracasso, aceitando a derrota e voltando para o deserto. Não porque Deus falhou com elas, mas porque a exaustão emocional, o barulho do mundo e o peso das expectativas as esmagaram. E quem já não se sentiu assim? Quando você decide soltar a mão da fé, quando você se afasta do seu estado espiritual genuíno, a mensagem irradia e tumba. É como se você estivesse dizendo que a fonte secou e que Cristo falhou com você. Mas nós sabemos que Ele jamais falha. O que está falhando é a nossa estrutura emocional, é a nossa saúde mental que está pedindo socorro, é o nosso corpo que não suporta mais viver no modo de sobrevivência. Antes de eu te revelar o segredo mais profundo para vencer essa dor e curar essa exaustão que você está sentindo, me diga uma coisa sinceramente. A mensagem até agora fez o seu coração sentir melhor? Te traz um pouco de luz para esse desgaste que você estava enfrentando? Acredito que sim. Faça algo muito importante. Clique no botão de curtir desse vídeo. Deixe seu like. Com isso você ajuda essa mensagem a romper as barreiras da fé e alcançar outros gigantes que nesse exato momento estão com a alma sensível, precisando dessa mesma direção, desse mesmo conforto. A mente humana, quando submetida a altos níveis de estresse e fadiga crônica, começa a criar ilusões de ótica. Ela nos convence de que o retrocesso é sinônimo de alívio. Ela mente para nós. Em uma analogia, pense por um momento em uma águia formidável. Ela nasceu com uma envergadura para cortar os céus, para dominar as tempestades, para enxergar além das montanhas. Mas por uma fatalidade do destino, ela cresceu presa dentro de uma pequena gaiola de ferro. Um dia a porta foi aberta. A águia conheceu a liberdade. Ela sentiu o vento nas penas, voou alto, experimentou a vastidão do horizonte. Porém, ao enfrentar a sua primeira grande e violenta tempestade,
Ao sentir o frio cortante do granizo e o cansaço batendo em suas asas, a mente dessa águia a engana. Em vez de voar acima das nuvens, onde o sol brilha, sempre brilha, ela decide voltar voando para aquela antiga e fria gaiola. Ela confunde a prisão com proteção, apenas porque a gaiola era um terreno conhecido. É exatamente isso que fazemos quando decidimos abandonar a nossa jornada espiritual. Nós trocamos o céu aberto pelo chão sujo da nossa antiga vida, acreditando que ali encontraremos descanso. Mas o passado não é um lugar de descanso, é um museu de correntes enferrujadas. Nosso grande Deus, em tudo mais do que você acredita na fé, sabe exatamente como a nossa mente funciona, e o único que sabe. Ele entende a nossa fraqueza, ele não nos condena quando o cansaço nos vence. A exaustão que você sente não é um sinal de que você é um mal fiel ou uma pessoa fraca. É um sinal de que você é humano. É um sinal de que você tentou carregar nos próprios ombros o peso que deveria ter sido entregue na cruz. Nós vivemos em uma era de aceleração destrutiva. A ansiedade consome nossos pensamentos antes mesmo do sol nascer. As preocupações com o futuro, com as finanças, com a família, formam um nevoeiro denso na nossa mente. E nesse momento de dor aguda, o inimigo da nossa alma sopra uma mentira perversa em nossos ouvidos. Desiste. Voa para onde você estava antes de conhecer a luz. Lá era mais fácil. Lá você não tinha que lutar tanto. E assim nos acomodamos. Mas é preciso que entendamos uma verdade imutável, permanente. Recuar não é uma opção e não vai curar a sua ferida. Voltar para o lugar de onde Deus te tirou não vai trazer a paz que você procura, precisa. Só vai multiplicar a sua frustração, porque o seu espírito já conheceu a verdade, uma vez que os seus olhos foram abertos para a grandeza do amor divino. A escuridão nunca será um lugar confortável. No seu coração já não cabe mais uns lugares sem ternura, apertado do seu passado, com os apertos do seu passado. E para entender a profundidade desse amor que não desiste de nós, tem uma história de exemplo, a de Pedro, muito interessante. Ele está em um cenário de vento frio, cortando a madrugada escura na região de Galileia. O som das ondas batendo contra a madeira desgastada de um barco. O cheiro forte de maresias e de rede molhadas. Neste cenário encontramos Pedro, não Pedro cheio de glória, mas um homem com a alma em pedaços. Como os relatos sagrados nos revelam, Pedro havia sido encontrado por Cristo exatamente ali, naquelas margens anos antes. Ele era um pescador falido, rude, acostumado com a dureza da vida. E o mestre o olhou nos olhos e declarou uma mudança de destino. Eu farei de você um pescador de almas. Pedro andou com a luz do mundo, viu a água se transformar em vinho, viu pães se multiplicarem nas colinas verdes, viu mortos respirarem novamente. Ele próprio caminhou sobre o abismo das águas. Mas na noite mais escura, quando o medo falou mais alto que a fé, Pedro negou seu Salvador. O galo cantou e o som daquele canto foi como uma espada cravada no peito de Pedro. A culpa o devorou. E o que Pedro fez após a ressurreição, mesmo sabendo que o túmulo estava vazio? Ele fez o que muitos de nós fazemos quando falhamos. Ele tentou voltar para a gaiola. Ele olhou para os outros discípulos com um olhar baixo e envergonhado e disse: eu vou pescar. Ele não estava apenas dizendo que ia jogar uma rede no mar. Ele estava dizendo: eu desisto do meu chamado, eu sou um fracasso. Eu vou voltar a ser o velho pescador, rude de antes, porque eu não sou digno de ser um apóstolo. Pedro entrou naquele barco, jogou as redes e passou a noite inteira lutando contra o mar. As mãos calejadas puxavam as cordas, mas as redes subiam vazias. Horas e horas de frustração. O mar que antes era o seu domínio, agora o rejeitava. Como isso? Porque quando você tenta voltar para a vida da qual Deus te libertou, nada funciona. O céu se fecha, as oportunidades murcham, a alegria foge. O passado rejeita quem já pertence ao futuro. Então a madrugada começa a quebrar. Uma leve névoa cobre a superfície da água. E lá,
Na areia da praia desenha-se a silhueta de um homem. Aquele homem é Jesus. Veja, Jesus tinha todo o direito do universo de estar decepcionado. Ele poderia ter gritado da margem: Pedro, seu ignorante, estúpido. Depois de tudo que eu fiz, depois de ter vencido a morte, depois de eu ter vencido a morte, você volta para os peixes. Você me negou e agora vira as costas para o chamado. Ele poderia ter invocado toda a culpa e vergonha do mundo sobre aquele barco. Mas o que ele fez? Ele faz a primeira pergunta que ecoa, reflete sobre as águas e não é uma cobrança moral. Não é uma pergunta de puro cuidado paternal. Aliás, é uma pergunta de puro cuidado paternal. Filhos, vocês têm algo para comer? Jesus não expõe a ferida de Pedro. Ele prepara uma mesa para curá-la. Ele pede que joguem a rede para outro lado. Não porque o lado direito ou esquerdo importe ali naquele momento, mas porque o sucesso das nossas vidas não está na nossa força, está na obediência à sua direção. A rede se enche com vários grandes, incontáveis peixes. O milagre acontece. Quando chegam à praia, exaustos, encharcados e maravilhados, eles não encontram um juiz com um chicote. Encontram brasas acesas. Encontram pão quente e peixe assado. O Criador do Universo estava preparando o café da manhã para seus amigos que haviam falhado. O calor daquelas brasas secou roupas do Pedro, mas o olhar de Cristo secou a alma dele. E depois de alimentá-los, Jesus olha profundamente nos olhos de Pedro e vai direto ao núcleo do problema. Ele não pergunta, por que você me negou ou por que você fugiu? Ele pergunta a única coisa que realmente importa para sempre. Pedro, você me ama? Pedro, com o coração apertado, responde: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta a segunda vez, a terceira vez, e a cada sim de Pedro, Jesus restaurava um pedaço daquela alma quebrada. E a cada resposta, Cristo entregava o destino de volta nas mãos dele. Então proteja, apacenta as minhas ovelhas, cuida do que é meu, não desista do seu propósito. A mensagem dessa praia milenar atravessa os séculos e bate em sua porta agora. E Jesus está de pé à margem da sua dor. Ela já acendeu as brasas. Aliás, ele já acendeu as brasas. Ele preparou o pão. Ele não está aí para jogar os seus erros na sua cara ou julgá-lo. Ele está olhando nos seus olhos, vendo o seu choro reprimido, sentindo o seu cansaço e perguntando: Você me ama? Se a resposta no fundo do seu peito for sim, então levante a sua cabeça. Não volte para a vida velha. Não volte para as correntes. Siga adiante. Não importa quão escura foi a noite passada, amanhã chegou. E com ela a restauração do seu destino. Chegou o momento especial da nossa oração. Feche seus olhos onde você estiver. Respire fundo. Acalme seus pensamentos e mude a chave da sua mente. Esqueça os problemas ao seu redor. Senhor, Deus de infinito amor e inesgotável misericórdia, eu coloco agora diante de Ti a vida desse gigante, a vida dessa gigante que me escuta. Pai, Tu conheces as madrugadas em claro, Tu conheces as lágrimas que molharam o travesseiro quando ninguém mais estava olhando. Tu vês o peso invisível que essa pessoa tem carregado nos ombros. Essa exaustão profunda que tenta sussurrar mentiras, dizendo que o fim da linha chegou e que o passado é o único abrigo. Eu clamo em nome do Teu amor que restaura as almas, que o Senhor envie agora um vento fresco de alívio sobre essa mente atribulada. Arranca, Pai, toda a raiz da ansiedade, todo o sentimento de incapacidade, toda a vergonha gerada pelas falhas. Que a Tua presença envolva esse ambiente agora com aquele calor das brasas na praia de Galileia. Queima a tristeza, queima a vontade de desistir, reacende espírito de luz, a chama do propósito genuíno. Eu declaro que essa pessoa não vai recuar. Eu peço força onde há fraqueza, coragem onde há medo e clareza onde há confusão.
Que essa alma entenda hoje que o fracasso de ontem não cancela a vitória de amanhã. Renova estruturas emocionais, cura as feridas da caminhada e segura firme na mão do teu filho, da tua filha, para que ela volte a sonhar, volte a crer e volte a caminhar de cabeça erguida. Amém. Se a nossa conversa de hoje tocou na sua alma, se ela despertou aquele gigante forte que estava adormecido, acuado e ferido aí dentro de você, não guarde essa palavra só para si. Envie essa mensagem agora mesmo para aquelas pessoas que você ama e sente que merece e precisam ouvir isso também. Seja você o farol que vai iluminar a escuridão de um amigo. E não esqueça de deixar o seu decreto com toda a sua fé aqui embaixo nos comentários. Vamos todos orar por cada história, pela sua família, com o decreto. Eu não vou recuar, meu propósito é inegociável, é fiel. Eu não vou recuar, meu propósito é inegociável, é fiel. Escreva isso com convicção e deixe essa verdade selar a sua atitude hoje. E se você ainda não é inscrito aqui em nosso canal Coração Rendido, se inscreva e ative o sininho. Faça parte dessa família que cresce. Um beijo no seu coração, fique firme, fique na paz e lembre-se sempre de manter seu coração rendido ao único que é digno. Até o nosso próximo encontro.